Quando o meu amigo Dr. Gonçalo Pimenta de Castro me convidou, eu sugeri-lhe a alteração do tema. Ele concordou. Não sei se será do vosso agrado. É do que eu gosto de falar. E o tema que lhe propus, e ele aceitou de imediato, foi: e os conjurados o que fariam hoje? Permitam-me que comece esta minha conversa aqui agora no contexto jubiloso e celebrativo desse dia memorável de 1 de dezembro de 1640, com um ditado popular africano e por um pensamento de um filósofo grego da transição da era. Ele nasceu no ano 4 a.C. e morreu em 65 d.C. Séneca, juntando assim o erudito e o popular, tal como os conjurados de 40 fizeram. Porque se foram 40 nobres, depois os 28 anos foram nobres, plebeus, burguesia, clero, toda a gente pegou em armas para readquirir a nossa liberdade. Diz o provérbio árabe africano o seguinte: se não sabes para onde vais, lembra-te ao menos de onde vens. E Séneca escreveu: não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. Esta introdução vai-me ajudar nesta curta conversa convosco, sabendo de onde venho e para onde quero ir, a refletir brevemente sobre uma questão um tanto ou quanto utópica. E os conjurados o que fariam hoje? Nenhum deles é vivo, nenhum deles viveu neste século, portanto é assim um bocado de utopia. Vou, pois, pensar alto com cada um de vós, pois quero que a minha presença neste momento seja um tete-a-tete com cada um, mais do que uma indiferenciada conversa com todos. Portanto, eu convido-vos, um a um, para estar comigo. Assim, peço-vos que cada um se imagine à mesa de café comigo, num salão sem mais ninguém. Conversa solta, guiada pela questão que dá o mote para esta conversa. Primeiro, quero recordar sinteticamente, quando possível, numa curta frase, o que ocorreu em Lisboa naquela radiosa e libertadora manhã dezembrina de 1640. Portugal estava, já que foi dito, estava a tornar-se uma colónia espanhola desde o fatídico ano de 1580. Urgia recobrar a liberdade de podermos seguir o nosso destino, guiado por nós, os portugueses, com uma liderança portuguesa fiéis à nossa idiosincrasia e aos nossos fundadores, à nossa memória coletiva. Tal estava a tornar-se cada vez mais difícil. Não tínhamos a liberdade de traçar o nosso caminhar portuguesmente autónomo e autonomamente português. Não tínhamos uma liderança portuguesa, mas imposta por Madrid, com a presença em Lisboa de um pomposo vice-rei, vice-rainha, duquesa de Mantua, que não era português. Estávamos a espanholizar, deixando a nossa língua em segundo plano. Como dizia Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. E estava a deixar de o ser. Portugal corria aceleradamente para deixar de o ser. Estava a desportugalizar-se. E o que fizeram os conjurados? Unidos por um ideal, libertaram Portugal. Devolveram-nos a liberdade de sermos nós a escolher o tipo de estrada que queríamos e tínhamos o direito de escolher, sendo fiéis aos pais da pátria, ao caminho trilhado desde a fundação, por onde e com quem ir rumar ao futuro. Foi isto, e foi imenso, que fizeram os conjurados. Sabiam de onde vinham, igualmente sabiam para onde queriam ir. Ultrapassaram assim, completando o acima referido provérbio popular africano. Ou, pegando no pensamento de Séneca, os ventos da história eram-lhes favoráveis, pois sabiam para e com quem queriam ir. Os nossos conjurados, que hoje lembramos, souberam
e tiveram a ousadia corajosa de aproveitar o vento que soprava na Espanha, porque sabiam por onde queriam ir. É bom celebrar a memória dos nossos maiores e com eles no coração clamar bem alto: ditosa pátria que tais filhos teve, parafraseando o nosso poeta maior Camões. Sim, ditosa pátria que tais filhos teve. E esta mesma pátria, nossa mátria, hoje tem tais ditosos filhos? Ou já não os queremos imitar? Ou pior, já não queremos um dia ser lembrados como tal, encolhidos de medo e pranhos de cobardia? O dia de amanhã, a recordação do glorioso 1º de dezembro de 1640, merece que me detenha e convide cada um a associar-se a mim para uma das maiores tragédias do mundo dito ocidental, a falta dramática de memória. Cito a propósito São João Paulo II Magno, na exortação apostólica pós-sinodal Ecclesia in Europa. Diz, numa curta passagem que eu cito: quero recordar a crise de memória e herança cristã. Muitos europeus dão a impressão de viver sem substrato espiritual e como herdeiros que dilapidaram o património que lhes foi entregue pela história. Fim de citação. Não é esta afirmação também aplicável ao nosso país? Creio bem que se fizéssemos um inquérito de rua sobre o significado desta data, teríamos respostas bem convincentes do que o Santo Padre afirmava no texto que transcrevi. Não tenho a menor dúvida, uma crise profunda da nossa memória coletiva e da nossa memória familiar, que não é património de genealogistas nobiliárquicos. Então, que fariam os conjurados hoje? Talvez fizessem um esforço hercúleo para refazer a nossa amnésia cultural e histórica, que nos corta radicalmente com o passado e torna este um pobre esquecido nas margens da humanidade. Que nos liga uns aos outros, agora, e aos outros de onde procedemos sem memória? Nada. E Portugal não começou hoje. E sem raízes, como podemos viver e sobreviver nesta selva que nos asfixia? Que fariam os conjurados face a uma perda concomitante da nossa liberdade coletiva como nação, todos os dias ferida pelos burocratas anónimos de Bruxelas? Estes que determinam quantas toneladas de sardinha podemos pescar, como se por cá não houvesse biólogos marinhos altamente especializados, conhecedores e atentos ao comportamento populacional da sardinha. Mas também determinam o calibre das maçãs, das peras, das laranjas, dos tomates, como se entre nós não houvesse agrónomos, fruticultores avalizados. E mandam onde se deve plantar a vinha ou os olivais, como se conhecessem o nosso território sem ser em imagens virtuais. E mandam como educar as novas gerações, impondo, por exemplo, como obrigatória a chamada teoria do género nos currículos escolares, como se os nossos pais fossem meras fábricas, aliás, muito pouco produtivas, diga-se de passagem, de crianças. E mandam quantos imigrantes, muitos de procedência duvidosa e de mapas ideológicos perigosos, temos de receber, como se Portugal fosse uma entidade de mentecaptos, incapazes de acolher os que de facto merecem e devem ser acolhidos. E mandam que o conceito natural de família seja desnaturado. Eles, os burocratas de Bruxelas, mandam em tudo, desfigurando a nossa identidade a troco de uns euros que nos enviam. E nós, silenciosa e cobardemente, calamos estas intromissões despoderadas no nosso cotidiano. Quanto não vale ter uma mulher prestável. O que fariam os conjurados de 1640 hoje?
Hoje, neste quadro de perda da liberdade como nação, de perda da nossa identidade, de obscurecimento deliberado da nossa memória coletiva, de abastardamento da nossa natural tendência para o acolhimento aos necessitados e aos deserdados da fortuna, de uma promoção e imposição furiosa e frenética da negação das nossas raízes cristãs, esquecendo-nos, fazendo-nos esquecer que Portugal nasceu e expandiu-se à sombra tutelar da fé cristã. Estamos em Braga. Dom João Peculiar e Dom Afonso Henriques combateram lado a lado. Portugal nasceu ao lado da cruz. E a cruz já estava cá antes de Portugal ser Portugal. Todos sabemos que sempre que arredamos a nossa identidade cristã, sussurramos. Lembrem-se da Primeira República. Que fariam os conjurados hoje? Creio bem que, acisados como eram e corajosos como bem o demonstraram, olhando esta triste realidade em que mergulhou o nosso país, com o nosso silêncio cúmplice, não ficavam impávidos e serenos a assistir a esta triste derrocada do país que não nasceu ontem nem anteontem, mas há 8 séculos, e que soube sempre erguer-se contra os opressores. Os conjurados, hoje, e por que não os de hoje, pegavam na sua força anímica e iam à luta. À luta de forma organizada, livre e libertadora, bem preparados para a refrega nos média de todo o tipo, sem medo nem vergonha de se assumirem como devem ser todos os que buscam o bem da nossa pátria. Os conjurados hoje estariam no Facebook, no Twitter, no Instagram, nos jornais, nas rádios, nas televisões. Como escreveu Séneca, não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. Sabemos para onde vamos. Sabemos aproveitar os ventos para a rota que escolhemos, ou não temos rota nenhuma? Que porto de abrigo queremos demandar neste vendaval furioso que nos sacode? Ou, como diz a nossa escritora Maria Adelaide Valente, num livro que ontem foi apresentado, Pedra sobre Pedra, que a Luísa já leu e eu já vou a meio, numa Europa que se sobra às mãos de ventos desfavoráveis e de inesperadas intempéries. Queremos, na realidade, chegar a algum porto de abrigo? Deixemos as querelas estéreis que nos impedem de nos mantermos unidos nesta tormenta em que estamos metidos ou nos meteram. Os conjurados hoje deparavam-se com uma falta de liberdade gritante da nossa pátria e de que os cidadãos não se dão conta. Temos futebol, temos telenovela, vamos ter de comer. O que é preciso mais? Como disse São João Paulo II, Magno, eu insisto neste nome, ele foi, de facto, como São Leão Magno, São Gregório Magno, um dos maiores papas de toda a história da Igreja. No documento acima citado, portanto, a exortação apostólica Eclésia na Europa, que é uma exortação que o Papa escreveu depois de um sínodo dos bispos europeus para refletirem sobre a Europa. Quem não leu, eu permito-me sugerir que não deixem escapar este belíssimo documento que tem grandes implicações sociais, económicas e políticas. Diz o Papa João Paulo II, a cultura europeia dá a impressão de uma apostasia silenciosa por parte do homem saciado que vive como se Deus não existisse, onde minorias ativas e convictas ditam as normas cerceadoras da liberdade individual e coletiva e demolidoras da nossa mais profunda e rica identidade. São palavras do Papa. Temos chamado a este modus vivendi de politicamente correto. E ai de quem ouse remar contra a corrente imposta. Tem-nos falhado a coragem de nos sabermos levantar e exigir que sejamos ouvidos e respeitados. Acomodamos. Os conjurados hoje deparavam-se com uma cultura dominante que é promotora de uma verdadeira e agressiva cultura de morte, no dizer bem feliz do mesmo Papa. Cultura da morte
nós vamos ter, já está no Parlamento, brevemente, a aprovação, vai ser aprovada a eutanásia. E nós continuamos calados. Os conjurados hoje deparavam-se então com esta cultura dominante que é promotora de uma verdadeira e agressiva cultura da morte. Os conjurados hoje deparavam-se com uma economia selvagem, esclavagista e para quem a pessoa humana nada ou muito pouco conta, tendo-a transformado numa mera máquina produtiva e de que se descarta facilmente como uma velharia inútil. Os conjurados hoje deparavam-se com um ataque cerrado e feroz ao grande princípio da subsidiariedade que fez parte da nossa tradição até ao século XVIII. Meu senhor, nesta casa é de 24, não cabem nela 25, sabem o dito. Bem, e que tinha o municipalismo como base e este se alicerçava nas famílias. Os conjurados hoje deparavam-se com uma guerra aberta contra os três grandes princípios não negociáveis, onde nós não podemos ceder 1 milímetro, baseado no direito natural, e que são, primeiro, o princípio de que toda a vida humana, desde a sua concepção até à morte natural, é sagrada e inviolável. Não batam palmas, só demora muito tempo. Muito obrigado. Segundo princípio não negociável, o princípio inscrito na natureza humana de qualquer tempo ou cultura, de que a sociedade humana tem por base a família que nasce da união estável entre homem e mulher. O Dr. Gonçalo veio da Guiné. Eu estive 2 anos na tropa na Guiné e pude constatar isso. Poligamia, monogamia, poliandria, mas a família tinha sempre esta relação homem-mulher. Terceiro princípio não negociável, o princípio de que é aos pais, em primeiro lugar, que reside o direito de educar os seus filhos, de acordo com os seus valores patriciais, e de que o papel do Estado deverá só e simplesmente ser o de facilitar este direito. Mais nada. O Estado não pode, não deve, não tem de ser o nosso educador. E muito menos os nossos filhos. Os conjurados hoje deparavam-se com uma situação demográfica catastrófica, fruto de uma feroz e sistemática campanha antinatalista e abortiva que faz perigar a curto prazo a nossa existência como país. Temos, tomem bem nota disso que já sabem, temos uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo. E temos, para complicar isto tudo, a maior taxa de divorcialidade da Europa. 70% dos casamentos terminam em divórcio em Portugal. 70%. São dados do INE. Portanto, não estou aqui a inventar. Com coisas positivas. Os velhos estão cada vez mais velhos e duram mais tempo. É bom. Mas isto tem custos sociais muito grandes. Quem vai cuidar destes velhos que não tiveram filhos ou só tiveram um, que entretanto teve que emigrar para a Arábia Saudita, temos lá um filho, ou para a China? Temos mais cá. Temos mais cá. A população de Portugal, dentro de 30 anos, mais ou menos, será praticamente metade do que tem hoje. Portanto, em 2050, nós seremos qualquer coisa como 6 milhões de habitantes. 6 milhões e pouco. Portanto, nós estamos nos 10 milhões e um bocadinho, portanto, daqui a 30 anos, andamos pela metade. Os conjurados hoje deparavam-se com uma chefia de Estado que é centrada na mentira de que se escolhe o melhor cidadão e de que todos podemos aspirar a ser. Que fraude das fraudes. Primeiro, quem tem menos de 35 anos já não pode, não é? Pois quem não tem o suporte de muito dinheiro por trás também não pode. Quer ser Presidente da República? Também não. Sendo a comunidade humana organizada na base por famílias e não por indivíduos, isto é uma herança da Revolução Francesa, que nasce e cresce na família, o regime vigente não reconhece esta evidência e ilude-nos de que a chefia atual do Estado é a melhor forma de representar essa mesma comunidade e não numa família
que encarna o passado do nosso país, de todas as famílias em que assenta Portugal desde a sua fundação e desde sempre. É uma falácia que nós devemos à Revolução Francesa com o individualismo. Os conjurados hoje deparavam-se com a urgência de encetar um processo libertador eminentemente cultural. Como todos já se deram conta, o mundo da cultura todo o mundo da cultura, de todas as artes, é dominado por forças de ditadura amoral e demolidoras da nossa identidade. E são esses que são catapultados às televisões, às primeiras páginas dos jornais e por aí fora. Quem não seguir as suas normas de conduta, não cumprir os seus parâmetros normativos, é apelidado de fundamentalista, obscurantista, sexista, discriminatório e de outros epítetos infamantes. Deixem-me só para amenizar. Eu aqui há 2 anos tenho uma samarra, uma gola de raposa, e ali junto ao posto de turismo aqui de Braga, e à minha frente vinha um cavalheiro que me olhou ferozmente. Para mim não, era para a pele da raposa. E eu olhei para o homem e disse: ele vai-me atacar, vai-me dizer qualquer coisa. E preparei o discurso. E o discurso era assim: ele disse: viu a raposa? Eu disse: tenha cuidado, que eu pertenço a uma minoria respeitável. Sou antropófago. Que fariam hoje os conjurados? O que é que nos compete fazer hoje a todos e a cada um de nós que nos orgulhamos do feito glorioso de 1640? Porque há quem não se orgulhe, porque já não sabe o que é o 1º de dezembro de 1640. Perguntem aos meninos da escola se eles sabem. O tempo urge para uma ação concertada, fundamentada, firme e constante, por forma a desmascarar os intrusos que invadiram as nossas ruas, praças, aldeias, escolas, os média, tornando irreconhecível o nosso país, que eles vão moldando a seu gosto. O tempo urge para nos centrarmos no essencial, os valores que nos construíram como país, que é a nossa pátria, a terra dos nossos pais, mas também a nossa mátria, a terra das nossas mães, terra dos nossos antepassados e nossa mãe. E tal como os conjurados, que não eram muitos, seriam 40, rumar com denodo e coragem falso ao futuro, tendo como espada aqueles valores que nos fizeram. Não vamos a cavalo, nem de metralhadora em punho. A luta hoje é a luta de valores, de princípios. É aí que nós temos que centrar o nosso combate de conjurados. A libertação do nosso país exige novos conjurados que nos libertem de todas as formas de uma pseudocultura que renega as suas origens e nos impõe paradigmas demolidores da nossa identidade cristã e portuguesa. Ou portuguesa e cristã. Que a Senhora da Conceição, Nossa Rainha, que vamos festejar daqui a 8 dias, nos dê a coragem para enfrentarmos esta situação social, cultural e espiritual demolidora da nossa identidade de povo cristão e português. Não somos uns pobres saudosistas. Não. Temos Portugal no coração. Não nos envergonhamos das nossas raízes. Queremos um Portugal mais livre, justo, solidário e fraternalmente familiar. Seriam, sem dúvida, estes os grandes princípios que hoje norteariam os conjurados. Temos de ser capazes de os imitar. Já, olhando para o passado, não sejamos de todo uns passadistas, mas projetemos o nosso pensar e agir hoje para um futuro que há de ser de liberdade. Deixemos de ser reativos. Passemos a cidadãos proativos, com raízes, porque sem elas, tal como as nossas árvores, morreremos ingloriamente. Viva Portugal! Viva a família de Bragança, rosto de Portugal, no seu passado, neste hoje e para amanhã. Muito obrigado.